Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1. Último livro da Bíblia, capítulo 4, verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim o Senhor para nós essa noite: depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um, como de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quanto está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glórias, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui essa noite para receber de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse significa revelação, retirada do véu. Ou seja, é um livro que foi escrito para demonstrar, escrever coisas que o homem ainda não havia visto, segredos que ainda não tinham sido revelados. Quando que isso aconteceu? A Bíblia diz para nós que João, discípulo de Jesus, é levado preso a uma ilha chamada Patmos. E ele fica nessa ilha por um bom tempo. E numa dessas noites, enclausurado dentro de uma cela de prisão, ele tem uma experiência poderosa. O que acontece com João? Ele foi o quê? Arrebatado. O corpo físico de João não saiu da cela na ilha de Patmos. Ele estava lá deitado naquele chão frio, algemado, acorrentado. Mas o espírito do João teve uma experiência gloriosa e poderosa. O espírito do João foi levado aos céus. E nos céus foi apresentado a João muitas coisas. Ele pôde participar
das sentenças dos últimos dias, ele observou todo o processo que vai acontecer até a volta de Jesus. Tudo isso foi muito bem explicado no livro de Apocalipse. A experiência do apóstolo João foi apenas observar. O anjo chama João naquela cela e diz: vem, que eu vou te mostrar todas as coisas. E o espírito do João chega ao céu e começa a ver as coisas. Mas preciso que você se atente. Apocalipse não é um livro fácil de ler, porque ele é interpretativo. Você precisa se colocar no lugar do João. Como que o João enxerga as guerras dos últimos dias, se ele nunca tinha visto um tanque de guerra, por exemplo? Se ele nunca tinha visto uma grande arma nas suas mãos? Como que ele descreve isso? Então, muitas vezes, no livro de Apocalipse, a linguagem não é literal, a linguagem é figurativa, porque ele descreve aquilo que ele viu, não o que ele tem entendimento. Você alcançou? Então ele diz assim, eu vejo, vou falar um pedaço, ele diz assim: eu vejo a cidade sitiada, toda rodeada, e vem escorpiões de todos os lados, com a cauda apontada como quem quer ferir. O que João viu? Tanque de guerra, o exército invadindo a grande planície chamada Megido, Armagedon. Ele começa a ver os tanques chegando, ele diz: era uma invasão de escorpião. Como que ele consegue descrever um tanque de guerra? Ele vê que é algo grandioso, que vai ferir pessoas, que vai matar pessoas, mas ele não sabe o que é. Você está me alcançando? Então, por muitas vezes, ele explica coisas da forma como ele vê ou como ele entende. Não foi diferente no capítulo 4. A visão do capítulo 4 é gloriosa. O capítulo 4 fala do momento onde ele é chamado intimamente para subir mais um pouquinho. Observa que até o capítulo 4, João já tinha visto muita coisa. Nós vamos passar os próximos cultos falando muito do capítulo 2, do capítulo 3. Mas ele já tinha experimentado ver muitas coisas. Mas quando chega no capítulo 4, alguém diz para ele assim: vamos subir mais um pouquinho, que tem mais coisa para você ver lá em cima. E quando João é levado a subir mais um degrau, vou falar assim para você alcançar, ele fica diante do trono de Deus. Ele se apresenta diante do trono do Deus Altíssimo. E ele começa a narrar aquilo que ele vê. Eu não sei você, mas quando eu leio, mexe comigo, porque a minha imaginação vai. Eu me permito ver o que está escrito nas Escrituras. E eu me imagino vendo essa cena. E observa como João tem o carinho de passá-la para nós. Ele diz assim, acompanha comigo. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então ele viu uma porta aberta, mas teve a experiência de ouvir uma voz forte que dizia para ele: vem, João, sobe para o lugar escondido, sobe para o lugar especial, sobe porque você vai ver o que vai acontecer depois de tudo aquilo que eu já te mostrei até esse momento. Então ele tem a oportunidade de subir. Aí observa, imediatamente eu me achei Então entenda, o João estava preso na ilha de Patmos. O que subiu foi cutuca esse irmão que está do seu lado, diga para ele: você quer ter essa experiência? Diga para ele: tem jeito, hein? Se você sabe de ele, depois eu te conto. Se você sabe como é que faz, ou se você já passou por essa experiência, fala para ele: tem jeito, depois eu te conto como é que a gente chega lá. O João foi. E aí ele começa a descrever o que ele vê. Observa comigo. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então a primeira coisa que ele vê é o trono de Deus. E ele vê que tem alguém sentado no trono. Diga para mim: glória a Deus. Por quê, pastor? Porque tem gente governando. Se tem gente sentado no trono, tem gente governando. Nosso Deus não dorme. Ele está trabalhando 24 horas, governando a minha história, a sua história. A minha vida e a sua vida está lá, no trono que é digno dele. E aí continua, ele diz: e esse
que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Não entendemos nada, né? Como que eu digo que alguém tem aspecto de sardônio? Nossa, você é tão bonito, você parece um sardônio. Tem uma luz que sai de você que parece um arco-íris da esmeralda. Como que ele descreve a glória de estar diante do Criador? Como que ele descreve a glória de um ser tão iluminado? Porque nele não habita trevas, nele não há escuridão, ele é luz. Como ele expressa o que ele vê, se o que ele vê são só contornos de uma luz poderosa e gloriosa. Ele diz, é semelhante a uma pedra preciosa. Você já experimentou botar uma pedra preciosa diante de um foco de luz? Aquela luz se emana, se espalha, se multiplica e vários raios coloridos saem dela. Essa era a visão que João estava vendo. Ele viu o contorno do Deus Altíssimo sentado no trono, mas ele diz, é tão belo, é tão iluminado, é tão brilhoso, que parecem pedras preciosas. Tem luz que sai por quatro cantos, e não é uma luz sem graça, e parece um arco-íris que sai quando a luz bate na esmeralda. Ele continua dizendo, versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então ele observa que tem um trono grande, onde tem uma pessoa especial sentado lá. Mas ele observa que tem outros 24 tronos menores, onde ele enxerga 24 anciãos. O que é um ancião? Uma pessoa de idade, de cabeça branca. Então ele observa e diz, eu vi 24 tronos, provavelmente divididos, 12 de um lado e 12 do outro. 24 homens se assentados. Ele diz, esses eu vi. Esse não tinha luz como tinha naquele homem que estava no trono. Por quê? Porque ele dá a característica da veste. Observa que ele diz, tinha vestes brancas. Vestiam vestes brancas e na cabeça tinha uma coroa de quê? Então ele viu, não teve embaixo na visão, a visão não ficou turva, foi claro para ele que diferente da visão do trono central, que emanava muita luz e muita glória, ele consegue observar os 24 menores tronos que estão ao redor. Continua olhando comigo, não é nada disso que eu vou pregar, mas vou chegar lá. Versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele escuta sons saírem do trono, sons poderosos, e não é diferente daquilo que a gente conhece, os mesmos sons que Moisés ouviu no alto do Sinai. A voz, quando Deus se manifesta, os sinais poderosos e miraculosos que fazem parte do Criador. Ele estava não só vendo, mas ouvindo. Ah, crente, em nome de Jesus, pede a Deus essa oportunidade. Para você não ser um homem espiritual cego, para você não ser um homem espiritual surdo. Diga para Deus, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir, ter a experiência do meu homem espiritual ser completo na presença do Deus vivo. E aí ele continua, e ele diz, e haviam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele viu o fogo. O que ele viu? Aqui o que ele viu? Olha o que ele viu. O menorá, o grande candelabro de ouro, as 7 tochas de fogo, que saiu fogo. É o único elemento da Bíblia Sagrada que se refere a Cristo, que representa Jesus, porque nele está contido os 7 Espíritos que governam sobre Deus. Amém ou não amém? Então ele observa, ele vê essa figura. Ele continua, versículo 6. Há diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por detrás e pela frente. Então ele começa a descrever os seres viventes, anjos. Eu não vou entrar em detalhe. Você quer saber mais? Vai no Batalha Espiritual. Então eu te explico, não tenho tempo aqui. Mas ele começa a ver que diferente dos anciãos, que eram homens normais, tinha outros seres no céu.
E ele começa a descrever esses seres. Um tem cara de boi, outro tem cara de novilho, outro tem cara de homem, outro tem cara de leão. E ele começa a descrever, tem 6 asas. Ele começa a descrever o que ele vê. São seres espirituais que habitam e vivem no céu, diferente de tudo da natureza que o homem já viu. Pula para mim e vai ler o versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, observa que esses seres viventes têm uma função especial. Eles têm olhos por dentro e por fora, ou seja, não foge nada deles. Eles estão ali para ver. Também não vou te contar o que é para ver. Eles estão lá para ver. Mas o tempo todo, ininterruptamente, eles entram num processo de louvor e adoração ao Senhor, engrandecem o nome do Senhor. Mas observe o versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram... Então chegamos aonde eu quero pregar. Depois que os seres viventes fizerem a parte dele, a Bíblia diz... O que chamou a atenção de João foi um momento onde os 24 senhores, os 24 anciãos, que estavam sentados em tronos menores, ficam de pé, se levantam, e eles se colocam numa posição diante do trono principal. Depois que houve o coro de adoração dos anjos, que os seres viventes é uma criatura celeste, aqueles anciãos que são mais próximos de nós se colocam de pé e vão em direção ao trono. E quando chegam em direção ao trono, a Bíblia diz para nós, eles se prostram. Todos eles se prostram, cabeça no chão. Então vou abrir um parêntese. Quem são os 24 anciãos? Quem são? 12, os 12 líderes da tribo de Israel e os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus. Juntos, eles se prostram diante do trono. Mas observa que tem um gesto especial aí. A Bíblia diz para nós, o que eles fazem? Depositarão as suas coroas diante do trono. Então, lembra que o João disse, eles estão com vestes brancas, tem uma coroa de ouro sobre a cabeça deles. Nesse momento que eles se prostram, eles tiram as suas coroas e depositam ao pé do grande trono branco, aleluia. Colocam diante do trono poderoso de Deus. Pastora, por que esses homens que estão diante do trono tinham coroas sobre as suas cabeças? Olha para mim para você alcançar a mensagem. Porque a coroa é um sinal de galardão. Ninguém recebe coroa pela graça. Você alcançou? A graça é o favor, você não merece. Ninguém é coroado por não merecer. Você recebeu aí? Ninguém vai chegar diante do céu com coroa na cabeça por coisas que você não mereceu. Porque quem faz isso é a graça, mas a graça não coroa o homem. O que coroa o homem? O seu serviço, o seu empenho. Por isso que a Bíblia diz que o reino é conquistado por esforço. Todo aquele que se esforça se apodera dele. Então tem uma questão pessoal, de envolvimento pessoal nesse momento.
os 12 líderes da tribo de Israel e os 12 discípulos de Jesus se empenharam para cumprir uma função especial. A maioria tiveram mortes muito ruins, difíceis. Passaram por momentos de grande perseguição por conta do cumprimento da promessa. Pagaram um alto preço. Então, qual a forma que Deus retribui o comportamento desses homens? É coroando eles. Toda vez que você vê na televisão um concurso de Miss, depois que eles elegem a Miss principal, o que é feito com ela? Ela é coroada, porque vem sobre ela um adorno que representa todas as habilidades que ela tem. A coroa de ouro que aqueles homens vestiam sobre sua cabeça tinham pedras, e cada pedra de uma cor, um significado, uma atribuição, algo poderoso que eles conquistaram nessa terra. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: posso fazer uma pergunta? Você vai ter ou não vai ter coroa no céu? E aí, se responder não, guarda no seu coração. E aí, a Bíblia diz, então deixa claro para nós que a coroação é por mérito. A coroação é por esforço, é por conquista. A coroação é porque houve empenho. Não viveram essa vida aqui de frozor. Deixa a vida me levar. Eu vou conforme a onda me leva. Tá bom com Jesus, de vez em quando fica ruim com Ele também. Mas depois a gente faz as pazes, está tudo ótimo. Eles tiveram uma vida onde tiveram que se empenhar para conquistar aquilo. Mas eu quero que você entenda o significado desse momento. Depois que os seres viventes cantam e adoram a Deus, aqueles homens se prostram diante do trono, retiram as coroas de suas cabeças e as depositam no pé do trono. Tiram de suas cabeças e colocam no pé do trono. Pastor, o que isso significa? Que aqueles homens entenderam o que eu e você não conseguimos alcançar até o dia de hoje. Que todo esforço, todo trabalho, toda dedicação que nos levará ao reino e a estar diante do Senhor, sendo honrado, galardoado por Deus, ainda assim não é glória nossa. Ainda assim não podemos tomar posse dessa coroa. Pastora, mas a coroa estava sobre a cabeça deles, porque Deus assim colocou. Mas todo aquele que entendeu verdadeiramente quem Deus é, sabe, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, aleluia. Ninguém chegou diante de Deus e disse assim, igual os nossos deputados e senadores, quando vão votar alguma coisa importante, no Senado ou na Câmara, pegam o microfone e dizem assim, pela minha família, por todos os meus compatriotas da minha cidade, por todos aqueles que se uniram a nós nessa causa, que com muito empenho, muito trabalho, dedicamos ao Brasil. Não. Porque esses estão fazendo por glória pessoal, buscando os seus próprios interesses, não fazem nada pelo Brasil. O que a Bíblia está dizendo é que naquele momento, eles retiram as coroas da sua cabeça, porque sabem que todo sacrifício, todo esforço, tudo que foi devotado à obra de Deus, nenhuma glória pertence a eles. Eles retiram as suas coroas dizendo, fomos coroados porque Tu és um Deus bom. Fomos coroados porque Tu és um Deus de amor. O Senhor é aquele que enxerga a virtude onde não existe. O Senhor enxerga a habilidade e capacitação onde não o temos. Mas, Senhor, precisamos dizer, essa glória não nos pertence.
disse: trabalhamos por conta do amor que nos foi dado, servimos por conta de toda a obra que nos foi dada. É tua, Senhor. Depositamos aos teus pés, porque toda honra, glória e louvor precisa ser entregue a Deus. Observa o texto. Os 24 anciãos, versículo 10. Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então não foi algo feito em silêncio. Eles não foram lá, colocaram a coroa e voltaram para os seus lugares porque alguém já tinha feito isso e ia ficar feio se eles não fizessem. Pô, fulano foi lá, deu a coroa dele, se eu não der, Deus vai achar que eu sou egoísta. E aí foi todo mundo fazendo o que o outro faz. Não! Eles foram levando as coroas, proclamando. Saiu algo de dentro deles. Um som foi invocado. Observa o que dizia. Proclamando, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade, vieram a existir e foram. Então houve um momento de proclamação. Na hora que as coroas estavam sendo colocadas, eles disseram para Deus: tu és nosso Senhor, tu és nosso Deus. E todos que estamos aqui entendemos perfeitamente o propósito desse momento. Entendemos perfeitamente que chegamos aqui porque entendemos o propósito desse momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus: não acredita em história, que qualquer um vai chegar diante do trono de Deus e apresentar as suas obras sem ter entendimento daquele momento. Porque ninguém entra diante do Criador, daquele que tem todo o poder e autoridade, sem conseguir entender o constrangimento que é de estar diante de alguém que é tudo, alguém que está sobre tudo. Eles sabiam o que precisavam fazer, proclamavam de todo o seu coração e declararam: tu és Senhor, tu és digno, tu és Deus, e é digno de receber. E aí ele começa a dizer: glória, honra e poder. Diga comigo. Diga de novo. Cheguei onde eu quero pregar. Glória é o que você faz no momento que você quer gloriar, glorificar alguém. Você entoa cânticos de louvor e adoração. Você se entrega na adoração. E através dos seus cânticos, da adoração que você expressa com a sua boca, com o seu corpo, você glorifica o Senhor. Mas ele diz outras duas palavrinhas. Ele fala: você também é digno do poder. Então deixa claro que o homem que está diante do trono, os homens que estão diante do trono, têm entendimento que eles nada são. E que eles nunca tiveram poder de nada. Que tudo foi concedido pela graça, por amor, por compaixão e misericórdia. Não somos nada, não temos nada de que venha de nós mesmos, tudo vem dele. Então ele diz: tu és digno de todo o poder, porque quem somos nós para ousar fazer a obra que o poderoso fez sobre a terra? Eu reconheço que tu és Deus. Eu reconheço que tu és Senhor. Tu és digno da minha glória. É por isso que eu canto, é por isso que eu louvo, é por isso que eu me prostro, é por isso que eu danço, porque tu és digno da glória. Eu preciso reconhecer que tu és digno do poder, porque até hoje homem nenhum conseguiu fazer chover. Até hoje homem nenhum conseguiu fazer uma semente brotar sobre a terra. Ele não conseguiu criar coisas do nada. Por quê? Porque ele é criatura, ele não pode se colocar no lugar do Criador. Não foi lhe dado poder para isso.
E quando eu entendo isso, é muito mais fácil assimilar e reconhecer que se eu preciso de alguma obra, se eu preciso de uma intervenção, ou se eu preciso de ação do sobrenatural, eu preciso pedir àquele que tem poder, aquele que é detentor de todo o poder, porque só Ele pode. Você alcançou? Mas aí tem uma palavrinha aí no meio, e é sobre ela que eu quero pregar essa noite. E ele diz: mas o Senhor também é digno de honra. O que é honra? Honra no grego chama timão. Não é timão. Tem nada a ver com futebol. Timão, que significa fixar valor, estimar, reverenciar. Timão vem de uma outra palavrinha do grego que chama timius, que significa grande valor, precioso, especialmente querido. Então, honrar é dar o valor devido àquilo que está diante de nós. Não é medir, não é você escolher um preço, é você enxergar o valor, o estima o valor que aquilo tem para você. Então, quando a Bíblia o tempo todo fala para nós e nos desafia a aprender a honrar a Deus, Deus está dizendo: vocês precisam dar a Deus o valor que Ele tem. E esse valor não é o valor que você acha que Ele tem, não é o valor que você condiz com os seus feitos, com os seus achismos que você acha que Ele tem. A Bíblia diz: para honrar a Deus você precisa ver o valor que Ele tem na verdade, conseguir enxergar isso. Porque para honrar alguém eu preciso olhar para ele e identificar que ele é muito precioso, que ele tem um grande valor, que ele é estimado demais. Então a Bíblia fala que honra não é um sentimento que passa a habitar no homem, começa debaixo de determinação e ação. Eu não posso esperar o momento para honrar a Deus, eu preciso aprender a honrar a Deus. Porque a mente humana dá a Deus o valor que ela acha que Ele tem. O problema é que nós não somos dessa terra, amém? Você é do céu, amigo, você está aqui de passagem, mas nós somos do céu. E por sermos do céu, precisamos que a nossa mente alcance o céu. Precisamos que a nossa mente entenda como o céu entende. Você é criatura de Deus, e Ele te chamou de filho por amor ao teu nome, mas você não fica diante dEle dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, mas os anjos ficam. Por quê? Qual que é a diferença? Os anjos não fazem nada, pastor, não trabalham, tem que pagar a conta. Pois é, porque eles obedeceram, você desobedeceu. A Eva desobedeceu, desobedeceu ou não desobedeceu? Podia estar até hoje lá no paraíso, comendo frutinha de graça sem trabalhar, mas resolveu fazer o que não era para fazer. Qual que é a diferença de você para os anjos? Os anjos já entenderam. A mente celestial está neles, e eles não pensam como pessoas dessa terra, eles pensam como seres espirituais. Então eles conseguem medir Deus, dar valor a Deus, exatamente o valor que Deus tem e que Deus é. Diferente de nós, que somos limitados às condições terrestres e mundanas, que condicionamos Deus às nossas vontades. Se Deus fizer, Ele é meu amigo, mas se Ele fechar a porta, eu estou de mal com Deus. Eu vou orar um mês para Deus fazer eu passar na prova da faculdade. Aí você ora um mês, mas não estuda. Aí faz a prova e não passa e diz: Deus não me ama. Deus não me ama, porque eu orei 30 dias. Não, você queria alguém para fazer a tua obra, querido. Você queria alguém para obedecer as tuas ordens. Você não queria alguém para honrar. Você não tinha alguém para dar valor. Porque quando a tua mente mudar, você vai enxergar Deus com toda a grandiosidade de valor que Ele tem e que Ele é. Você está aí?
Então entende, assim como o amor, a honra não se pratica falando. Você pegou? Então não adianta dizer, eu honro ao Senhor, porque os olhos de Deus estão olhando dizendo assim, e como que você faz essa bagaceira? Porque de palavras o vento leva. Olha o que Jesus disse. Deixa marcado Apocalipse. Vamos comigo, por favor, em Marcos capítulo 7. Verso 6. Marcos 7, verso 6. Foi? Respondeu-lhes, Jesus falando, tá? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que Jesus está querendo dizer? Eles dizem para as pessoas que me honram. Eles falam, eu honro ao Senhor. Eu honro a Deus de todo o meu coração. Aí Jesus chega e diz, vocês são hipócritas. Porque a honra não pode vir pelo falar. A honra é construída por ação. Veja, valorize quem eu sou e demonstre isso com as suas atitudes. Isso é honrar a Deus. Honrar a Deus é como começar a enxergar o Senhor com todo o valor devido que Ele é e que Ele tem. Isso não se canta, isso não se fala, isso precisa ser feito em ações. Por isso que Jesus ficou aborrecido, diz bem que Isaías já tinha falado que vocês iam ser um povo assim. Que eu me honrar com os lábios, mas o coração estava longe. Por quê? Porque o coração não está pronto para dar valor de forma integral e completa. Porque a minha visão ainda continua rodeando o meu próprio umbigo. A minha visão é limitada em mim mesmo. Você está aí? Então, o que aqueles anciãos alcançaram, o que eu quero que você entenda nessa noite. Que a honra é um princípio onde nós precisamos aprender a exercer. Precisamos aprender a colocar em prática. É olhar para Deus e dizer, Ele tem o valor. Ele é um bem precioso. Ele é especial. Eu escuto muitas pessoas dizendo, Deus é tudo para mim. Aí eu fico só assim, cri, cri. Porque se Ele fosse tudo, e se esse tudo tivesse valor, você não fazia as coisas que você faz. Você não se comportava da forma como você se comporta. Deixa eu falar, você não entristecia o Espírito Santo como você entristece. Porque quem dá valor não magoa. Quem dá valor não fere. A obrigação do crente é aprender a temer a Deus e honrá-lo. Temer a Deus porque o temor nos protege. É bom que você tenha medo, porque Ele tem de todo poder e autoridade. Você precisa aprender a entender isso. Você é filho querido, é filho amado, Ele te ama, mas é Ele que tem todo o poder. Tema a Deus. Tenha respeito pelas suas palavras, tenha respeito pelos seus ensinamentos. E a outra parte é aprender a honrar a Deus, é dar valor a Ele de forma sobrenatural e poderosa. É olhar para Deus e dizer, se não fosse Ele, o que seria de mim? Mas não com boca, com sua boca, mas com ações, com atitudes. Porque honrar é uma prática. E Ele ensinou isso com todas as formas. Ele disse, nós podemos aprender a honrar a Deus de muitas maneiras. Você honra a Deus quando se mantém em santidade, ou no processo de santificação. Quando você diz para Deus, Senhor, eu quero ser alguém melhor, e você começa a trabalhar em você, para se tornar um cidadão melhor, Deus está sendo honrado por conta das suas atitudes. Ele diz, você pode honrar a Deus com as primícias, com os teus dízimos, com as suas ofertas, é uma das formas que você tem de dizer, Ele é algo valioso para mim. E é por isso que eu oferto de todo o meu coração. Porque eu sei que tudo vem dEle. Eu não sou nada.
E os 10% que eu retenho não vão fazer diferença na minha vida se o poderoso, se o cheio de glória, se o cheio de tem todo o valor sobre a terra não mover a mão sobre a minha vida. Ele nos ensina que praticando ações determinadas e específicas de mudança, ou que eu vou dizer, de conversão de comportamento, eu honro ao Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos parar de falar e precisamos começar a fazer. Nós precisamos parar de dizer, nós honramos a Deus, se não damos a Ele o devido valor que Ele merece e que Ele é digno. Abre a sua Bíblia comigo, eu quero o 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 2. E uma das principais formas, vou dizer assim, vou usar dizer assim, de honrar a Deus é aprender a obedecer a palavra dEle. Não tem como você amar a Deus e não amar as suas escrituras. Não tem como você dizer, eu amo a Deus, mas essa parte da Bíblia eu não quero obedecer. Por quê? Por que você não quer obedecer? Porque eu acho. Quando você acha, você desmerece o valor que Deus tem. Quando você acha, pastor Gleico dizia isso com propriedade, ele dizia, tira Deus do trono e senta lá. Porque quando você acha, você está dizendo que tudo que foi escrito aqui, você sabe escrever melhor e sabe fazer melhor. Então tira Deus do trono e senta lá e governa você no lugar dele. Ele diz assim, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Você está aí? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. Quem disse? Quem disse? Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor. Quem disse? Quem disse? Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Quem disse? Quem disse? Então olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Eu fiz uma grande promessa para você, para sua casa e para sua família. Mas sabe qual é o seu problema? Você não aprendeu a me honrar. Eu tinha uma promessa perpétua sobre a sua geração. Sabe qual é o problema? Vocês não aprenderam a me honrar. Deixa eu te dar o recado. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque aqueles que me honram, eu honrarei. Amigo, se você alcançasse o que ele está querendo dizer, ele está dizendo assim para o mundo espiritual: aqueles que aprenderam a me dar valor, eu vou dar valor a eles de uma forma sobrenatural, que o mundo não entende, que as pessoas não compreendem. Eu darei valor a cada um deles. Mas a frase eu não terminei não. Aí ele diz assim: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, os que me desprezam, o que ele está dizendo? Não me dão valor. Quando você diz assim, o fulano me despreza, o que você está dizendo? Não dá valor nenhum, aquele desgraçado. Ele olha para mim e não me valoriza. Ele me despreza. Ele olha para mim como se eu fosse um qualquer, como se eu fosse qualquer um. Ele diz: os que me desprezam, os que não me dão valor, eu vou desmerecê-los. Ai, ai, ai. O que ele está dizendo, pastor? Eu vou tirar deles o mérito. Desmerecer é retirar o mérito. Então, se existia algum mérito, ele vai... É a história da parábola dos talentos, lembra? Você tem, multiplicou, glória a Deus. O que você fez? Ficou, então o que você tem lhe será tirado.
desmérito, desmerecimento. Então só tem um jeito de aprender. Deixa as crianças virem e você continua ligado. Só tem um jeito de você aprender a honrar a Deus. Não tem como separar Deus da sua palavra. Ele é o verbo. Não tem como aprender a separar isso. Ou você entende isso de uma vez, ou você não vai conseguir honrá-lo da forma que ele precisa ser honrado. E a Bíblia diz para nós que ele não fala só dele também. Ele diz: vocês precisam aprender a me honrar com comportamentos, a me honrar financeiramente, a me honrar. Mas ele também não se limita a ele, porque o nosso Deus não é um Deus egoísta. Ele diz: mas eu preciso ensinar vocês a fazer isso também uns para com os outros. Ele diz: aprenda a honrar pai e mãe. Honra o teu pai, honra a tua mãe. O que ele está dizendo? Dê valor a eles. Valorize cada sacrifício, cada ação. Filhinho querido do meu coração, seu pai não é obrigado a nada. Sua mamãe não é obrigada a fazer nada, porque somos livres. Se ela faz, vai por amor. Dê valor ao que o seu papai e a sua mamãe faz por você. Deus diz assim: dê valor, dê honra ao seu pai, dê honra à sua mãe. Ele diz: honre as viúvas. Ele diz: esposa, honre os seus maridos. Ele pode não ser perfeito, ele pode ter 1 milhão de coisas que te desagradam, mas aprenda a dar valor quem ele é. Nós vemos muitos casamentos sendo destruídos porque as mulheres estão buscando perfeição. Querem um homem de barriga tanquinho, tem que ter carro, tem que bancar. Isso é ótimo, mas na maioria das vezes não é uma realidade. E Deus ensinou a gente a aprender a olhar como Deus olha. Olhar o coração. Valorize o coração. Ele diz: esposas, honrem os seus maridos. Maridos, honrem as suas esposas. Deem valor. Ele fala na sua palavra: vocês precisamos aprender a honrar as autoridades. Dê valor às autoridades. A gente adora dar pitaco em tudo, na política, na educação, na saúde, mas não estamos lá. Não sabemos a pressão que é passada, o jeito que é feito. Ele diz: honrem os reis, honrem os sacerdotes, aprendam a dar valor. E ele diz assim: e se você aprende a honrar os profetas, você prospera. Se você confia na palavra que o profeta lhe entregou, honre-o, porque você vai prosperar por conta disso. Então ele diz: dê valor à obra que está sendo feita, dê valor àquele momento que Deus está fazendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você vai me ouvir? Honra não se cobra. Ninguém tem direito de cobrar honra. Você tem que me honrar, porque eu sou autoridade na sua vida. Você tem que me honrar. Deixa eu te explicar uma coisa: seja quem for, papá, mamãe, seja sacerdote, seja rei, ninguém cobra honra. Ou você tem, ou você não tem. A Bíblia Sagrada diz: a quem tem honra, honra. Então, amigo, não cobre. Agora deixa eu te explicar uma sentença. Todo aquele que habita na ação, presta atenção, todo aquele que habita na ação de honrar, te coloca no papel de aprender a honrar, de dar valor, principalmente a Deus. A Bíblia diz para nós que isso traz bênçãos poderosas sobre a vida do homem. Aquele que aprende a dar valor é honrado por Deus. Aquele que aprende a honrar recebe bênçãos poderosas de Deus. Mas a desonra, a falta de honra, presta atenção aqui, em nome de Jesus. A desonra fecha portas. A desonra, o que
que é desonra, pastor? É quando você tem que honrar e não honra. Traz impossibilidade sobre a sua vida. Abre lá comigo. Mateus, capítulo 13. Já estou terminando. Mateus, capítulo 13. Verso 57. Achou aí? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da Então, quando você não aprende a honrar, a impossibilidade se instaura. Jesus foi impossibilitado de operar milagres por conta da pouca fé, da incredulidade, da falta de visão. Jesus disse assim: não existe profeta sem honra, porque o profeta é um ser dessa terra, é um homem terreno. Ele não pode buscar glória para si, quem faz isso é o Senhor. Mas aqueles que aprenderam a dar valor, honram. Mas ele diz, mas só tem um tipo de gente que não passa por isso. Ele diz, são os profetas da sua própria terra ou da sua própria casa. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque se acostumam. Eu lembro perfeitamente no dia, já quando o Levi estava lá, alguns estavam lá conosco, no dia que o pastor Gleico faleceu, e nós viajamos a madrugada toda, até chegar em Belo Horizonte, porque o sepultamento dele ia ser pela manhã. Eu fui chamada para fazer uma homenagem ao pastor Gleico. O pastor Gleico é o pai do bispo Ciro, um grande amigo nosso, aquele que nos deu a honra de dar o nome da nossa igreja. E me chamaram para dar uma palavra, e eu disse isso àqueles homens e mulheres que estavam lá em Belo Horizonte. Eu disse para eles, aprendam a honrar o que vocês têm aqui. Durante muitos anos da minha vida, eu saí do Rio de Janeiro e vim a Belo Horizonte para sentar e ouvir esse homem pregar. Me alimentar da profecia, me alimentar do entendimento, me alimentar da revelação que ele tinha para dar. E vocês têm ele aqui terça, quinta, domingo. E vocês não valorizam. Por quê? Porque só existe uma possibilidade do profeta não ser honrado, é na sua própria. Vocês se acostumam. Nós nos acostumamos com os nossos profetas. Nos acostumamos com aqueles que são usados por Deus. E aí eu já vi homens poderosos dessa terra que rodeiam o mundo todo, ministrando em conferências com milhares de pessoas e ter culto na igreja deles vazio. Tem alguns inclusive no YouTube que dá para ver. Roda o Brasil inteiro, o mundo inteiro, conferências, milhares de pessoas, mas na casa dele, na sede da casa dele, a igreja não estava cheia. Por quê? Porque eles se acostumaram. O pastor deles está lá. Para que eu tenho que dar valor ao que já é meu? Para que eu tenho que valorizar o que eu tenho todos os dias, o arroz com feijão? O problema é que a desonra traz impedimentos sobre a tua vida. E eu abri o precedente para explicar o resto da ordenança de Deus, mas o meu foco essa noite é falar do Senhor. Aqueles 24 anciãos sabiam o que eles estavam fazendo. Eles retiram as suas próprias glórias. Eles retiram as próprias coroas das suas cabeças, porque ele entende, nenhum esforço é suficiente para desmerecer o valor que o Senhor tem. O meu esforço, a minha obra, o que eu fiz, tudo o que eu fiz sobre a terra, nada disso pode tirar um pouquinho que seja do valor, da soberania do meu Deus. Então, pastor, o que a senhora quer nessa noite? Vamos concluir, vou inclusive pedir os levitas para subirem. O que eu quero nessa noite? Fazer você entender, amigo, que Deus vai cobrar coisas de nós.
Porque ninguém recebe coroa se não for desafiado a crescer. Ninguém vai receber coroa e galardão se você não conquistar por esforço, se você não trabalhar, se você não se empenhar, se você não se envolver para mudar. Mas ao mesmo tempo entenda que todo o seu sacrifício, tudo que você diz que faz para a obra, não pode ter valor para você e não ter valor para o Senhor. Porque toda coroa precisa ser depositada aos pés do Senhor. Toda coroa precisa ser entregue àquele que é digno de todo valor e merecimento. Pastor, o que a senhora quer dizer? Assim como você, quando criança, foi desafiado a aprender a andar. Olha para mim. Vocês estão demais hoje. Eu sei que às vezes a gente disfarça para fingir que a palavra não é para a gente, né? Se está nesse altar é para nós. É para todos nós. Assim como você se esforçou para aprender a andar e parar de cair, porque cair machuca. Cair é constrangedor. Eu quero te pedir essa noite, seja desafiado a aprender, não só a glorificar a Deus com louvores e adoração. Porque nós já temos uma geração muito grande que glorifica que é uma beleza, mas não aprendeu a santificar. Não aprendeu a sacrificar. Nós precisamos aprender a honrar a Deus essas 3 palavras: glorificando, honrando e declarando que Ele é detentor de todo o poder. Quando eu não faço isso da minha boca para fora, mas eu faço isso de todo o meu coração. Quando a minha mente tem entendimento sobre isso, na minha vida não tem espaço para vaidade. A minha vida não tem espaço para soberba. A minha vida não tem espaço para me colocar numa posição superior ao meu irmão. Pergunta para mim, por que, pastora? Porque eu não tenho nada. A coroa que está sobre a minha cabeça é dele. Toda a obra que eu tenho feito não é para mim, é para Ele. Então o meu choro não é para mim, não é para o meu engrandecimento, a minha dor não é para a minha vaidade, não é para dizer, como eu dou duro na obra, não, querido, é para naquele dia tirar a coroa da minha cabeça e colocar nos pés dele. É dizer, tudo foi feito para a tua glória, para o teu poder e para a tua honra, no nome poderoso de Jesus.